Esse exercício, pessoal, tem o seguinte enunciado. Os momentos torsores indicados atuam nas polias A, B, C e D. Sabendo-se que os eixos são maciços, determinar a máxima tensão de cisalhamento. A, no trecho BC, ele quer saber nesse trecho aqui BC, onde você tem um eixo de 65 milímetros de diâmetro. E em B, no eixo CD, onde você tem um eixo aqui com um diâmetro de 50 milímetros. Beleza, pessoal? Nós vimos que a tensão de cisalhamento máxima, né, ó, ela vai ser igual a quem? Ao torque que está sendo aplicado, vezes o C, que é o raio do eixo, dividido pelo JP desse eixo, ok? Que é o momento polar de inércia. Pessoal, vocês viram também na teoria que quando você tem uma superfície cuja área da seção transversal é uma circunferência, quando esta peça está sujeito a um torque, a uma torção, vou colocar aqui uma torção, ó, um torque T, a distribuição de tensões de cisalhamento que ocorre nessa peça sujeito a esse torsor T, ela tem essa distribuição, ok? Então, no centro, essa tensão de cisalhamento é zero e na extremidade, ou seja, no raio, essa tensão de cisalhamento ela é máxima, ok? Então, perceba que ocorre, pessoal, uma variação da tensão de cisalhamento em peça sujeita à torção. Percebam que nos exercícios anteriores nós trabalhamos muito com tensões normais e nós vimos que para eu determinar as tensões normais, isso aqui vai ser igual ao carregamento P, que nesse caso aqui, pessoal, o carregamento era quem? O torsor, né? Nós estamos trabalhando com torsor. No capítulo anteriores, nós tínhamos o P, que era a força normal que estava atuando, dividido pela área. Ou seja, eu só tinha como característica geométrica a área da seção transversal. Já nesse caso, diferentemente de tensões normais, onde essa tensão a gente considerava ela como sendo constante, aqui você tem uma variação na tensão de cisalhamento. E essa variação vai depender de quem, pessoal? Do C. Perceba que quando esse C for igual a zero, ou seja, do raio, né? Porque C a gente particulariza, onde o raio é máximo, o C é exatamente o raio desta circunferência. Mas você pode determinar essa tensão de uma distância ρ, como diz lá o enunciado. Então perceba que eu tenho uma variação da tensão, e essa tensão é máxima quando o ρ, ou seja, o raio, for igual ao quê? A C. Beleza? Então perceba, pessoal, que quando eu tenho um esforço em uma característica geométrica, da mesma forma para a torção, isso no esforço normal, né? Ó, quando a gente estava trabalhando com cargas axiais, eu vou ter também o que? Um esforço, que é o torque, né? E vou ter também o C e o JP, que são as características geométricas. Beleza? Então, pessoal, para eu determinar, primeiro, o item A, ele quer saber qual é a tensão máxima, né, que ocorre no trecho BC, né? O que foi que exatamente ele pediu aqui. Então, ele quer saber qual é a tensão máxima que está atuando nesse trecho BC. Então, isso aqui vai ser igual a quem, pessoal? O torque que está atuando no trecho BC, vezes o C, ou seja, o raio dessa peça, né, ó, desse eixo. Como ele falou que é maciço, nesse trecho BC eu tenho um diâmetro de 65 milímetros. Então, o raio vai ser o quê? 65 milímetros dividido por 2, vai dar 32,5, né? Porque metade de 60 é 30, metade de 5 é 2,5, então 32,5. E sei o JP o momento polar de inércia desse eixo, que é π sobre 2 vezes esse raio, 32,5 elevado à quarta. Então é bem fácil de eu determinar. Então vai ser dividido pelo JP nesse trecho também de BC. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Para eu saber o torque que está atuando em BC, pessoal, eu vou fazer o equilíbrio dessa peça. Então é a mesma forma quando a gente fazia para determinar os esforços internos. Eu vou cortar
essa peça aqui, ó, aonde corta o eixo BC. É como se eu tivesse colocando uma tesoura aqui, ó, e calculando o que? O equilíbrio. Então, pessoal, quando eu corto essa tesoura, que vou fazer análise ou na parte superior ou na parte inferior, eu vou determinar o torque que vai estar atuando aqui no BC de forma que anule. Vamos trabalhar primeiro, pessoal, com o equilíbrio desse trecho, beleza? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou desenhar a peça, apenas no trecho BC, ó. Então, vai ter aqui eu vou ter uma polia que vai ser a polia C, né, ó. E aqui embaixo vou ter uma outra polia que vai ser a polia D, ó, né, ó. E você tem os valores dos torsores que está atuando. Por exemplo, aqui na polia C, eu vou ter um torsor de quanto? De 2,5. E perceba, pessoal, quando você aplica a regra da mão direita, esse torsor está atuando como se estivesse para cima. Então, aqui em C, eu tenho um torsor, vou colocar duas setinhas, né? Porque para dizer que isso foi gerado através de um produto vetorial, né? O valor dessa tensão, desse torque, vai ser o que? 2,5 kNm, ok? E aqui embaixo eu também tenho um torsor que quando você aplica a regra também da mão direita, ele também vai estar atuando para cima, ok? Então todos os dois estão atuando para cima. E esse aqui vai ser de quanto? De 2 kNm. Então perceba, pessoal, que para eu ter o equilíbrio, eu vou ter um torsor aqui, ó, que eu vou chamar de T de BC, atuando para baixo, para poder anular, já que os dois estão atuando para cima. Então, quando eu faço o equilíbrio, ou seja, o somatório dos torques que está atuando aqui vai ter que ser igual a zero, ou seja, ó, somatórios dos torques, né, ó, vai ter que ser igual a zero. Eu vou considerar tudo que tiver para cima como sendo que, ó, positivo, tá vendo, ó? Então perceba que esses dois, o de 2 kNm e o de 2,5 kNm, eles estão atuando para cima. Então os dois vão ser positivos. Já o T de BC vai ser o que? Negativo. Então fica, ó, 2,5 kNm mais 2 kNm menos o T de BC, que está atuando para baixo, isso aqui vai ser igual a zero. Logo, o T de BC, pessoal, vai ser igual a 4,5 kNm. Ou seja, nesse trecho BC, esse eixo está sujeito a um torque de 4,5. Então, perceba que eu tenho o valor do torque, eu tenho o raio desse trecho, desse eixo maciço, e tenho o momento polar de inércia. Beleza? Então, é só achar a tensão máxima. Ok, pessoal? Então, vamos colocar aqui a tensão, vou colocar aqui, ó, A, né, ó, trecho BC. Ou seja, a tensão máxima que está atuando nesse trecho BC vai ser o que? Igual ao T de BC vezes o C, que é o raio desse eixo maciço, dividido pelo JP. A tensão máxima, vou repetir aqui, ó, no trecho BC vai ser igual a quanto, pessoal? Qual é o torque que está atuando lá? O T de BC, que nós encontramos quanto? 4,5 kNm. Ah, professor, o diâmetro nós vamos trabalhar com milímetro. E o momento polar de inércia também vai ser com milímetro. Então já transforma esse torque como sendo Newton milímetro. Exatamente. Como é 4,5 kNm, o quilo é 10 a terceira. E o metro é 10 a terceira quando eu transformo em milímetro. Então esse 4,5 kNm pode ser escrito como sendo 4,5 vezes 10 a sexta, porque 10 a terceira, que é o quilo, vezes 10 a terceira, que é o metro, transformando em milímetro, vai ficar 10 a sexta Newton milímetros. Ok? Vezes o C, que é o raio. Qual é o raio nesse trecho BC?
Se ele tem um diâmetro de 65 milímetros, o raio vai ser quanto? 32,5 milímetros, ok? Pronto, dividido pelo JP, que vai ser o quê? Π dividido por 2 vezes 32,5 milímetros, isso elevado à quarta. Quando você coloca isso na calculadora, pessoal, quando você coloca isso na calculadora, você vai achar uma tensão máxima no trecho BC igual a 83,45. O quê? Note que isso aqui vai ser milímetro a quarto. Quando eu corto com esses 2 milímetros aqui, vai ficar milímetro ao quadrado. Então a resposta vai ser Newton milímetro quadrado. Vou cortar com 4 aqui, ó, tá vendo? Ó? Então vai ser Newton por milímetro quadrado. E nós sabemos que Newton por milímetro quadrado vai ser o quê? Megapascal. Então isso aqui vai ser igual a 83,45 megapascal. Beleza? Então chama a atenção de cisalhamento que está ocorrendo nesse trecho BC, né? Quando está sujeito à distribuição desses torques. Beleza? Pronto, agora vamos para o item B. O item B, ele quer saber qual é a tensão máxima no trecho CD. Né? O trecho CD. Perceba que no trecho CD, pessoal, quando eu cortar aqui e fizer o equilíbrio, professor, só vai ter nesse trecho, se eu levar em consideração aqui para baixo, apenas esse torque de 2 kN. Então é ele que a gente vai utilizar, porque o meu equilíbrio vai ser bem simples de eu definir. Tá aqui essa polia está sujeito a um torque de 2 kN metro. Então esse, de acordo com a regra da mão direita, está atuando para cima, e eu, para anular, eu vou aplicar um torque, né, com a mesma intensidade, mesma direção, sentido contrário, também de 2 kN metro. Beleza? Então pronto, pessoal, agora eu consigo determinar agora para esse trecho CD, né, o valor da tensão máxima. Então a tensão máxima no trecho CD vai ser igual a quem? Ao torque CD, que vai ser esse aqui, né, que esse valor é exatamente o torque em CD, vezes o C desse trecho, ou seja, ele tem um diâmetro de 50, um raio é quanto? 25, beleza? Dividido pelo JP dele do trecho CD, beleza? Então essa tensão máxima para esse trecho vai ser igual a quanto, pessoal? Qual é o torque que está atuando? 2 kN metro. Então vamos da mesma forma transformar isso em Newton milímetro. Então vai ser igual a 2 vezes 10 a sexta, porque eu tenho 10 a terceira, que é o quilo, e 10 a terceira, que é transformando metro em milímetro, vezes 10 a sexta, Newton milímetro, vezes o raio desse trecho. Né? O raio desse trecho vai ser igual a quanto? A 25 milímetros, já que o diâmetro é igual a quanto? A 50. Beleza? Dividido por quem, pessoal? Dividido por π sobre 2 vezes 25 milímetros a quarta. Note que esse a quarta, vou cortar com esse milímetro que é milímetro quadrado, vai ficar milímetro ao quadrado. Eu vou ter como resposta Newton por milímetro quadrado, né, pessoal? E isso aqui é o que? Megapascal. Então, quando você colocar na calculadora, você vai encontrar 81,49 Newton por milímetro quadrado, que vai ser igual a 81,49 megapascal. Beleza? Então, esta é a resposta, ou seja, a tensão máxima que está ocorrendo, de cisalhamento máximo, que está ocorrendo no trecho CD sujeito a esse torque de 2 kN metro. Beleza, pessoal? Não é simples? Então, vamos para a próxima aula.